O terreno desejado pelo Flamengo, terreno do gasômetro, pertence a quem? É público ou é privado? Qual a participação da Caixa Econômica citada na entrevista que o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, nos concedeu na semana passada? Vamos tentar explicar tudo isso com o auxílio do maior especialista do tema estádios de futebol e também profundo conhecedor desse mercado, Fabrício Kika, do canal Mundo na Bola. Ele participa aqui no canal para didaticamente tentar fazer com que as pessoas entendam de quem é o terreno desejado pelo Flamengo. Fala, Mauro, obrigado pela oportunidade. Vamos tentar explicar essa questão da propriedade do terreno do gasômetro, que fica dentro da operação urbana Porto Maravilha. Mas antes da gente falar da propriedade propriamente dita, quem é o dono do terreno, a gente precisa tentar entender de onde vieram as ideias do presidente Landim de reduzir o preço do imóvel. Tá? Bom, esse terreno, como a gente já falou algumas vezes, é de um fundo de investimento imobiliário, Fundo de Investimento Imobiliário Porto Maravilha. E, por ser um fundo de investimento, eles liberam, periodicamente, os relatórios dos demonstrativos financeiros, que são feitos pela PwC, antiga PricewaterhouseCoopers. A PwC produz esses relatórios periodicamente. E dentro desse documento, esse documento é público, você tem acesso, você encontra algumas situações muito interessantes do ponto de vista da análise desse fundo de investimento. Por exemplo, neste documento de dezembro de 2022, esse demonstrativo financeiro, lê-se o seguinte: o fundo declarou ao Fundo de Investimento Imobiliário da região do Porto, que é esse Porto Maravilha, e a Companhia Carioca de Parceiros de Investimento, estar em situação de iliquidez desde 2016, que há essa declaração de iliquidez, ou seja, o fundo não está muito bem. Se nós continuarmos a analisarmos esse documento, existem outras partes interessantes, como, por exemplo, lê-se em uma outra parte desse documento: a administração do fundo avaliou a existência de indicativos de redução ao valor de realização desses ativos, com base em laudos de avaliação imobiliária elaborados por empresas especializadas. Esses laudos foram elaborados com base em premissas e estimativas que envolvem julgamentos significativos. Em uma outra parte, lê-se estoques de terreno, ou seja, tratando especificamente do terreno do gasômetro, entre outros, reconhecidos e registrados no ativo circulante pelo seu valor de custo de aquisição. A administradora avalia a cada data de balanço a existência de eventos que indiquem a possibilidade de não recuperação dos valores registrados em estoque. Ou seja, há uma sugestão aí de que os terrenos podem ser vendidos por menos do que aquilo que eles foram comprados pelo fundo. Quando o fundo adquiriu esses terrenos, havia uma expectativa de supervalorização daquela área, o que não aconteceu. Houve uma série de problemas econômicos, pandemia, e os terrenos não valorizaram quando deveria. Pelo contrário, há uma sugestão nesses relatórios da PwC de uma redução de custo desses terrenos. Mas agora vamos falar especificamente da propriedade do terreno do gasômetro, entender a questão da estrutura da propriedade, né? Primeiro que é preciso que se saiba é que o terreno do gasômetro, esse em amarelo que está disponível, já que o vermelho foi desapropriado pela Prefeitura do Rio de Janeiro para a construção do Terminal Gentileza, o terreno não é público. Tá? Tanto é que a Prefeitura teve que desapropriar parte do terreno, pagando algo em torno de R$ 1.500 por metro quadrado. O terreno não é do governo federal, não é do governo estadual ou do governo municipal. Como a gente havia comentado, e agora vou explicar com mais detalhes, quem tem a propriedade desse terreno amarelo remanescente, é o Fundo de Investimento Imobiliário Porto Maravilha, FII, Porto Maravilha, regulado pela CVM, Comissão de Valores Imobiliários. A CVM, eu vou explicar exatamente o que é a Comissão de Valores Imobiliários, entidade autárquica, cujo principal objetivo é fiscalizar e desenvolver o mercado de capitais no Brasil. Para isso, estabelece normas e regras para os seus participantes, corretores de valores, bancos de investimento, por exemplo, e assegura que essas sejam cumpridas, ou seja, está ali
para proteger o investidor. O investidor que vai lá fazer um investimento num fundo imobiliário, por exemplo, ele tem quem está organizando esse fundo tem que seguir uma série de regras estabelecidas pela CVM. A CVM é vinculada ao Ministério da Economia, mas não sua subordinada. Em outras palavras, por ser uma autarquia, o governo federal não tem nenhuma autoridade hierárquica sobre a CVM. É um detalhe muito importante. Bom, só que tem um detalhe. Esse fundo de investimento específico do Porto Maravilha, tem recursos do Fundo de Garantia, do FGTS. É o único participante desse fundo, é o FGTS. O Fundo de Garantia é aquele instrumento que foi criado para prover ao trabalhador que foi demitido com uma segurança financeira, no caso, na hipótese de perder o emprego. Ou seja, durante o período do vínculo empregatício, uma parcela do salário é retirada, colocada nesse fundo, e esse fundo depois reverte-se ao próprio trabalhador em caso de perda de emprego. Nós estamos falando de uma quantidade imensa de dinheiro, e esse fundo, ele investe, ele faz investimentos. Uma boa parte desse investimento, uma boa parte do mercado residencial de baixo padrão, historicamente do Brasil, foi financiado por esse fundo de garantia. Em 2007, estabeleceu-se regras um pouco mais flexíveis para a utilização desse dinheiro. Novas possibilidades de investimento para tentar aumentar a rentabilidade e dar mais dinheiro aos trabalhadores. E aí autorizou-se o uso de recursos do FGTS para participações em fundos de investimento imobiliário. Bom, o fundo de garantia, lá o valor total disponível, todos os investimentos que são feitos passam por um conselho curador que determina aonde esse dinheiro vai. Se, por exemplo, estabelecesse que um fundo imobiliário é atrativo financeiramente, então eles autorizam que parte desse dinheiro seja disponibilizado para um fundo de investimento qualquer. Esse fundo de investimento imobiliário tem um comitê de investimento, ou seja, tem várias camadas aí de decisão, né? E lembrando que esse fundo de investimento imobiliário é fiscalizado pela CVM. Bom, se um fundo de investimento imobiliário decidir vender o seu patrimônio, tá, estabelecer, vamos lá, a gente vai vender o terreno X, tá? É preciso um parecer técnico. Alguém precisa chegar e falar, olha só, esse terreno não vale 100 milhões, vale apenas 30 milhões, a aquisição foi errada, nós estamos perdendo dinheiro. Alguém vai ter que colocar no papel. E aí tem um problema, ou melhor, vários problemas. No caso específico do terreno do gasômetro, haverá uma fiscalização enorme, imensa, né? Esse valor será público, porque o fundo de investimento, as informações são públicas, a gente vai saber por quanto esse terreno foi comprado, e essa compra ela vai passar pela fiscalização da própria CVM e do Ministério Público. Ou seja, essa negociação, para que o Flamengo compre esse terreno por um valor menor, vai ser preciso haver um parecer técnico dentro desse fundo de investimento, dentro da Caixa, né? A Caixa Econômica vai ter um parecer técnico, possivelmente estabelecido por uma empresa terceirizada, auditada, enfim, não vai ser uma facilidade, não vai haver um processo extremamente simples de venda por um valor muito abaixo daquilo do mercado. O Flamengo não vai passar pelo convencimento, o Flamengo vai convencer. Vai ter que ter um parecer técnico, negociado, vai ser um processo longo, mas há indicativos nos próprios documentos desse fundo que o terreno pode ser vendido por um valor menor do que foi adquirido. Uma outra informação com relação a isso é que, quando da desapropriação de parte do terreno, 26 mil metros quadrados, para a construção do terminal Gentileza, a prefeitura pagou R$ 1.500 o metro quadrado e o fundo foi à justiça pedindo um valor de R$ 2.000 o metro quadrado. Ou seja, dá para estabelecer que o valor do terreno remanescente deve estar entre R$ 1.500 o metro quadrado ou R$ 2.000 o metro quadrado, o que é algo em torno de 130 milhões a 180 milhões de reais pelo remanescente do terreno. Dar para baixar mais? Talvez dê, mas o processo de negociação é muito limitado, vai ser um parecer técnico estabelecido dentro do fundo de investimento. Espero que você
Espero que eu tenha ajudado, espero que tenha sido fácil de entender, e eu estou à disposição sempre que precisar. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Obrigado a você, Fabrício. Mais uma vez, brilhante a sua participação. Acho que deu para entender muito bem, né? Que é um fundo de investimento do FGTS, que também faz, digamos assim, investimentos diversos, como você citou, por exemplo, em residências populares, né? E que esse investimento não deu certo, não foi um bom investimento, né? Podemos assim dizer. E há uma aparente necessidade, eu acho que nem é aparente, né? É uma constatação pela documentação que você analisou, de venda, uma sugestão de venda para tentar, de alguma forma, recuperar parte do dinheiro, enfim, algo que faça com que aquilo ali realmente se torne um ponto de atividade econômica, né, que gere receita, que seja rentável. Eu acho que agora fica mais claro, né? Não é um terreno da Caixa, não é um terreno do governo federal, municipal, estadual. E o Flamengo tenta comprar o terreno. E os valores, como você bem frisou, não são tão elevados como se imaginava no primeiro momento em que se falou a respeito do interesse do Flamengo por um terreno, especificamente ali na região do gasômetro. É isso, gente. A gente vai voltar a falar sobre isso mais vezes aqui no canal, né? É um assunto que dá pano para manga, né? E sugiro mais uma vez a vocês que façam a inscrição no canal Mundo na Bola, que é o canal do Fabrício Kika. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Lembrando que tem live nessa quinta-feira, depois do jogo entre Flamengo e Red Bull Bragantino. A live vai começar por volta de 00:30, tá? 1 hora mais ou menos depois do jogo. A gente vai começar a live um pouquinho mais tarde, de quinta para sexta-feira. E sempre destacando também aqui os links na descrição do vídeo para o canal de cortes, clube de membros, curso online de jornalismo esportivo, blog do Mauro César do Mal Esporte e o Use 360 com os produtos do canal. Sempre à disposição, está aí a promoção na sua tela, a promoção do mês de novembro. Saudações.